Justiça na Tarde. O melhor da informação no seu rádio. Aqui na Rádio Justiça, você acompanha os temas que mexem com o seu dia a dia. Apresentação, Walter Lima. Justiça na Tarde debate. Olá, muito boa tarde. São 15 horas, horário de Brasília. Estamos iniciando Justiça na Tarde debate nesta sexta-feira. E o assunto de hoje está relacionado com a educação. Principalmente na abordagem sobre aquelas pessoas que não tiveram realmente a oportunidade, acima de tudo, de se alfabetizarem. Ou seja, por que o índice de analfabetismo no nosso país ele permanece sempre num crescente? Ou um pouquinho a mais, ou um pouquinho a menos, mas sempre naquele mesmo patamar. E olha que eu não nasci hoje. E desde o meu tempo de criança, sempre se ouvia falar nessa questão do analfabetismo. Naquele tempo, a população era bem menor. Hoje temos uma população enorme, mas mesmo assim, o percentual, de alguma forma, permanece. O que está faltando realmente para que possamos, então, superar essa situação? Seria a falta de oportunidade de frequentar uma escola nesse nosso país de tamanho continental? Ou ainda prevalece aquela máxima, ao invés de estudar, eu tenho que ajudar a minha família que é muito pobre para poder ter o sustento em casa? Enfim, são várias as colocações. Daí, convidamos quem realmente pode nos ajudar a entender, portanto, este ponto. É a nossa sementinha aqui na Rádio Justiça, também pontuando sobre este tema. Daí nós vamos então, a partir de agora, cumprimentar os nossos convidados. Eu já começo com a doutora Geilza Diniz. Doutora Geilza é magistrada, ela é juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e também doutora em Direito. Meritíssima, seja bem-vinda. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui hoje para falar de um tema que não é alegre, mas que de toda maneira a gente pode, conversando e abordando esse assunto, de repente fazer alguma diferença. Muito obrigada, senhora. Deixa eu também cumprimentar a doutora Paula Gomes de Oliveira. Ela é doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Educação, como eu disse, pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professora de Língua Materna e Literatura no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, a nossa UNB. Atua em projetos de pesquisa e extensão com foco nas temáticas de linguagem, alfabetização, letramento, multiletramentos, formação de professores, literatura, narrativas, imaginação e subjetividade. Também conosco, doutora Paula, seja bem-vinda. Muito boa tarde para a senhora. É um prazer também recebê-la aqui nos estúdios. Boa tarde, equipe. Boa tarde, ouvintes. Espero que a gente tenha, de fato, uma tarde agradável para lidar com um tema que nos custa enquanto país, mas que eu percebo que a gente tem possibilidades de fazer um enfrentamento mais efetivo em relação às pessoas que precisam ter acesso à leitura e escrita. Obrigada, senhora. Doutora Silvia Coelho, advogada, membro da Comissão de Educação da OAB-DF, doutora em Educação e pós-doutora em Educação pela Universidade Católica de Brasília. Doutora Silvia, também seja muito bem-vinda. Muito obrigado também por estar conosco aqui neste momento. Boa tarde. Boa tarde, senhor Walter. Boa tarde, ouvintes. É uma honra, ter recebido o convite. Estou aqui representando a Comissão de Educação da OAB-DF, na pessoa da doutora Oneide, nossa presidente. E nós vamos aqui colocar as nossas opiniões, os nossos argumentos nesse tema que é tão importante para a população, para o nosso país, que é a questão da alfabetização. Obrigada. Isso. Deixa eu também cumprimentar o doutor, professor Álvaro Moreira Domingues Júnior. É professor, educador, conselheiro,
também conosco neste momento aqui nos estúdios da Rádio Justiça, né, professor Álvaro? Nós que temos realmente aí, ou eu tenho, né, o privilégio de estar sempre, como diz lá em Anápolis, amolando o senhor, né, sempre trazendo para os microfones da Rádio Justiça, mas é sempre um prazer tê-lo também nos debates, nas nossas entrevistas. Seja também muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito boa tarde para o senhor. Boa tarde, querido Walter. Eu falo assim porque eu já te conheço há mais de 2 décadas no seu programa na Rádio Nacional, né, e ouvia frequentemente. É meritíssimo, um prazer dividir essa mesa com a senhora. Minha colega Paula, também um prazer, né, doutora Silvia também, um prazer estar ao lado de vocês para debater um tema que infelizmente nos envergonha enquanto país, né, em nível mundial, mas que tem que ser tratado de uma maneira objetiva e principalmente em cima de evidências, que são as estatísticas que a gente toma conhecimento agora pela APENAD, né, contínua, né? Então é muito importante a gente saber quais são as ações efetivas que estão ocorrendo nos diferentes estados, municípios, para poder a gente romper com essa amarra do analfabetismo. Muito obrigado, professor, também por estar aqui conosco. Bom, então vamos aqui entrar justamente neste tema. Quer dizer, a gente já começa assim uma pergunta para a coletiva, né? Onde estaria a raiz para que no nosso país permaneçamos justamente com essa temática do analfabetismo, ou seja, na década de 50, na década de 60, na década de 70, na década de 80, na década de, enfim, 2000, enfim. Temos sempre essa mesma discussão, essa mesma questão. E também ouvimos, tivemos aí na guerra de 50, Coreia, e a Coreia foi arrasada, mas pela educação superou e hoje é um dos países mais ricos, portanto, deste planeta, acima de tudo, por conta da educação do seu povo. E nós aqui que não tivemos guerra, onde é que estaria, portanto, aí essa questão? Doutora Silvia, é evidente que nós temos na nossa legislação aí a garantia, enfim, da pessoa aprender a ler, a escrever, em que pese que aprender e ler também não é o sentido da pessoa estar alfabetizada, mas, enfim, temos escolas para todos, ou seja, a escola é uma garantia que a nossa Constituição nos garante, professora meritíssima Geilza. Achei muito interessante a sua pergunta inicial, porque ela me permite dar um viés bem jurídico, bem legalista sobre esse assunto. O que acontece com o direito à educação é que ele é um direito humano, ele é um direito fundamental que está previsto na Constituição, mas ele tem uma particularidade junto com vários outros direitos, não é o único, né? O direito à educação, ele é o que a gente chama de direito de segunda dimensão. Então, diferentemente dos direitos à liberdade, que são direitos de primeira dimensão, o direito à educação ele está dentro desse arcabouço de direitos mais sociais, de direitos voltados à igualdade. Então, ele é um direito de segunda dimensão. O que acontece com os direitos de segunda dimensão? Para tutelar, para garantir esses direitos, não basta a prestação normativa. Então, não adianta apenas prever na lei. É claro que é necessário ter a previsão normativa, é claro que isso é uma segurança, né, para o país, para o Estado, enfim, mas isso não é suficiente. Então, é necessário o que a gente chama, dentro dos direitos humanos, de uma prestação de índole material também. Então, o Estado ele precisa tanto fazer a prestação normativa, que nós temos, está na Constituição, como um direito fundamental, mas nós temos déficits muito grandes em relação a essa prestação de índole material. Que aí, quando a gente faz uma análise disso, junto com a questão da competência, a quem compete fazer essa prestação material, nós vamos ter aí uma competência que é concorrente. Então, todo mundo tem esse dever de fazer essa prestação, o Estado principalmente, mas também todo mundo. Então, os municípios também, a União também, todo mundo tem que cuidar dessa prestação de índole material. Então, o direito está lindo. Se a gente olha o papel, se a gente olha a Constituição Federal, se nós olhamos a Lei de Diretrizes e Bases, nós olhamos todas as leis que tratam até mesmo de acesso à justiça, que a gente tem vários mecanismos para quem não tem, quem é analfabeto, acessar a justiça mesmo assim, está tudo lindo no papel. Mas é um direito de segunda dimensão, então eu preciso da prestação material. E essa prestação material
encontra várias falhas. Então, a gente encontra, estava até conversando com você antes, né? Quer dizer, a gente tem até que fazer uma reflexão. O que nós, como cidadãos, nós, como empresas, como Poder Judiciário, o que todo mundo pode fazer sobre isso, né? E não ficar, como a gente normalmente trata no Brasil, jogando um para as costas do outro. Então fulano devia fazer, Beltrano devia fazer, e acaba muita gente não fazendo. Então, juridicamente, a minha visão do problema educacional está muito nessa prestação de índole material, né? De haver necessidade de mais escolas, de mais fiscalização, até de uma uniformidade maior em relação ao ensino, de adaptarmos aquilo que tem efetivamente dado certo em outros países, como o exemplo que o senhor deu. Então, isso que, em termos jurídicos, é o problema central em relação a essa questão do analfabetismo. Doutora Paula, gostaria de já manter esse assunto também e ouvir a senhora. Bem, é um desafio pensar um processo de alfabetização num país como o nosso, que teve um histórico sempre marcado pela desigualdade socioeconômica. Porque quando a gente pensa num contexto de desigualdade socioeconômica, a gente está pensando em um acesso diferenciado e na falta de acesso de alguns cidadãos aos bens básicos. E a escola, a gente sabe que é a porta de entrada do cidadão para que ele possa atingir os direitos básicos. Pensando que a gente tem equipamentos sociais que estão voltados para esse primeiro contato, como a gente tem a saúde, com as unidades básicas de saúde, as UBSs, a gente tem a escola como um lugar de muita centralidade e um lugar que é receptáculo mesmo desse cidadão que não teve acesso à alfabetização, ao processo de leitura e escrita na idade esperada. Então, veja, pensando nessa conjuntura, é verdade que a escola sozinha não responde. E é verdade que nós temos, desde 2019, uma última política de alfabetização que não consegue dar conta de envolver ações relacionadas aos entes federativos, em termos municipais, federais. E mais que isso, não consegue dar conta de criar uma capilaridade entre esses equipamentos sociais. Como você vai acessar um cidadão que não é alfabetizado se ele está longe da escola? Como é que a gente faz uma busca ativa sem pensar numa ação que possa caminhar com a saúde, com a unidade básica de saúde, que tenha acesso às pessoas? Como que a gente pensa em projetos, em ações de alfabetização que não contem com recurso para a formação de fato dos professores, que não contem com recurso para viabilizar essa alfabetização? Quem são os entes que hoje cuidam da alfabetização? Ela ocorre de forma colaborativa. São ONGs, são universidades, são instituições que não recebem o recurso para isso. A maioria delas fazem essa ação, que é uma ação muito importante, com recursos próprios, com recursos da área de extensão, com recursos da área de filantropia, com ações que são outras, que têm um nível de efetividade, mas estão longe de resolver o problema, porque é um problema que necessita de um envolvimento e de porque tem um enraizamento sócio-histórico muito grande na nossa história, né, do nosso país. Então, por fim, pensar nessa questão é a gente pensar em questões relacionadas à gestão da educação, à formação de professores, a recurso, e pensar em formas de acionar os equipamentos sociais comunitários que sejam capazes de chegar a esses indivíduos, a esses cidadãos, como forma de atraí-los e promover um estado geral de coisas para que, de fato, ele se torne um sujeito de aprendizagem e vá para o espaço escolar ou um outro espaço para que ele possa aprender, né? Para que ele possa, de fato, ter acesso ao que é um direito, sim, né? E que vai lhe dar a possibilidade de se inserir enquanto cidadão de uma forma muito mais efetiva. Doutora Silvia, também nesse mesmo contexto, gostaria de ouvir também a senhora sobre esse ponto. Sim, corroborando, né, com o que a magistrada falou e a doutora Ana Paula também, doutora Paula, né, desculpe. Eu concluo que a questão seria, para nós, né, voltada para políticas públicas, né, porque nós temos hoje um arcabouço legislativo grande, né? Um arcabouço importante. Eu acho que nós conseguimos abarcar toda a questão jurídica importante em termos de federação, de unidade, né? Da federação. Mas o que falta
é a avaliação dessas políticas, né? As políticas, hoje nós temos, só no caso da alfabetização de crianças, existem diversas políticas educacionais, né? Todas vigentes, né? Tem aquela que amplia para 9 anos, tem o PNE, tem a formação de professores alfabetizadores, o pró-letramento, todas recentes, né? Estou dando só por alto, né? Porque o PNAE, que é a alfabetização na idade certa, que é de 2012. Então, nós temos um arcabouço legislativo importante. Eu creio que o que falta no país, né, é uma avaliação, né, e políticas públicas voltadas para a formação de professores, que já existem, né? Mas essas políticas elas têm que ser mais sedimentadas, porque eu acho que, assim, quando a gente fala de professores, assim, a classe, né, e me incluo, né? Pois não. A gente achar que a gente está jogando a culpa nos professores. Não, não é. Os professores, eles têm uma fundamental importância no processo de alfabetização, Claro. né? E a gente vê que com determinadas mudanças legislativas no país, elas fragilizaram a própria formação de professores, né? Hoje nós temos licenciaturas, professores, mas não tem uma metodologia pedagógica para ensinar, né? Você sai lá licenciado e não sabe ensinar, né? Aprende, mas não. Então, é nos cursos de formação que esses professores vão aprender os métodos, as metodologias, né? Que são várias, não existe uma, né? Para cada determinada situação, ele pode aplicar, né? A metodologia de acordo com sua escola, né? Então, nós entendemos isso, que falta essa avaliação maior do governo, do MEC, né? Junto com as secretarias de educação de estado e município, cada um com as suas competências, né? O município é quem cuida e justamente o ente que tem menos recursos, né? Precisa do recurso da União, né? Do governo federal para repassar, que o governo federal repassa valores para estados e municípios. Então, a base, né, que é da educação é o ensino fundamental, né, onde a criança começa o seu letramento. E essa base ela tem que ser mais solidificada, né, com avaliação, fiscalização e cursos de formação de professores. Eu acho que eu fiz um trabalho no meu pós-doutorado e a gente abordou, eu e o meu supervisor, né, falando de por que ler livros de clássicos, né? Mas isso abordando para os professores, né? Porque as crianças não vão ler livros clássicos. O que nós temos, que os professores, eles precisam também ler, né? Eles precisam ler e passar isso para os alunos deles, né? Porque as crianças, elas imitam os professores, né? Se o professor chega falando de um livro e emocionado com aquele assunto, com aquele tema, né? Dentro da área do nível da criança, né? Se ele trabalha com crianças de 6 a 9, né? Temas específicos, ele vai levantar aquele assunto, aquele tema daquele livro e a criança vai se interessar, ele vai contar a história, né? Então, o professor, ele é o primeiro, ele é fundamental. E hoje em dia a gente tem cada vez mais as tecnologias, né? A digital, o aluno não precisa ler só no livro impresso, né? A criança gosta muito do digital. E tem a gamificação, é importantíssima, né? Aprender por jogos, por brincadeiras. Então, assim, o que nos falta mesmo, eu acho, né? Entendemos assim, pelas pesquisas que nós já fizemos, né? E verificamos que realmente é fundamental a forma, dentre outras coisas, não só isso, né? Pois não. Mas aqui eu estou focada nessa questão da formação dos professores. Pois não, professora Silvia. Bom, chego também no professor Álvaro Moreira Domingues. O mesmo tema, professor Álvaro, o senhor já acompanhou, portanto, aí o pensamento da doutora Geilza, o pensamento da professora Paula, da doutora Silvia e o pensamento do senhor sobre essa questão.
Tem uma vantagem falar depois de pessoas que dizem tudo. Depois eu vou inverter. Começa com o tem senhor. uma grande vantagem, porque elas me antecederam e, obviamente, tocaram em vários assuntos aqui importantes e significativos, né? Eu vou fazer na mesma sequência aqui, doutor Geildo. A senhora citou, né, a questão do direito à educação, e também lá também a doutora Silvia citou. Me parece que, do ponto de vista da legislação, nós não temos o que interferir, né, porque ela é muito bem elaborada. A senhora citou, podemos citar a Constituição Federal nos seus artigos, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e podemos pegar até o desdobramento disso daí. A Base Nacional Comum Curricular, aí a gente já chega um pouco mais no vivenciar a educação, e mais recentemente algo polêmico, que é essa mudança no novo ensino médio. Né, podemos pegar tudo isso aí e colocar no bojo daquilo que está dentro do guarda-chuva da legislação. Tem alguns pontos que eu gostaria de citar que poderiam completar a legislação, me parece, de maneira mais eficaz, fazendo também alinhavando aqui com a doutora Silvia, a questão de política pública. Uma delas seria a gente elaborar uma lei de responsabilidade para a gestão educacional. Já existe na legislação elementos que permitem essa cobrança, mas a gente precisaria associar a formação de um gestor educacional dentro das universidades e esse gestor chegar até os municípios, esse processo de gestão. E num processo de cobrança, seria a responsabilidade da gestão educacional. Eu sei que o Ministério Público, e especificamente o Judiciário, tem trabalhado muito na garantia desses direitos. Mas não adianta a gente garantir, como muito bem disse a senhora, não adianta a gente garantir o direito e ter um texto muito bonito do ponto de vista da legislação, mas sem o direito chegar, de fato, a senhora citou até o nome direito... Prestação de índole material. De índole material, tá? Eu anotei aqui, prestação de índole material. E aí nós temos exemplos vários, né? Eu vou pegar um momento que a senhora raciocinou também, historicamente, né? Por que o nosso país até hoje persiste com esses números? Porque nós não tivemos decisões políticas no passado que levasse a mudar esse quadro. Se nós compararmos com outros países, foi citado o caso da Coreia do Sul, é um excelente exemplo, mas você pode pegar também na Europa, aqueles países nórdicos, em que houve uma decisão, e aí naquele momento, no século XVII, século XVIII, feito pelo rei, em que obrigou as crianças foram obrigadas a estudar, mesmo que elas participassem trabalhando com sua família. Então houve uma decisão pela educação. Por isso que esses países hoje não têm analfabetismo, né? Já há mais de um século, né? Então é muito importante a decisão política e a política social. Então é um aspecto que eu citei aqui, essa questão da responsabilidade da gestão no município, ser muito bem trabalhada. Tem outro aspecto, tem outro projeto que está no Senado, que eu trabalhei muito com relação, quando eu presidi o Fórum Nacional dos Conselhos de Educação. Nós trabalhamos intensamente na aprovação do Sistema Nacional de Ensino. Nós achamos, hoje está na mão do senador Flávio Arnes, está na mão de mais uma outra senadora, que eu não me lembro agora, não sei se é a Dorinha, do Tocantins, a professora Dorinha, mas o Sistema Nacional de Ensino é exemplo do Sistema Único de Ensino, que deixou um testemunho agora na pandemia de uma eficácia. O Sistema Nacional de Ensino poderia coordenar essas atividades das diferentes ínstares, dos diferentes patamares aí do nosso país. Quer dizer, a União respondendo pela educação superior, o Estado, né, o ensino médio e o município, o fundamental, né? Isso daí de uma maneira mais articulada, porque o que nós vemos é que existe no nosso país, nessa extensão tão grande que nós temos, iniciativas muito interessantes, iniciativas que podem ser estendidas e multiplicadas com um grau de eficácia muito grande. A doutora Paula também citou, né, o papel das ONGs, papel, né, de várias instituições que trabalham principalmente na redução do analfabetismo. Então, esse aspecto eu gostaria de corroborar e concordar, né, que pode ser aprimorado. O Sistema Nacional de Educação está dentro da nossa Constituição, é citado na LDB, e há muito tempo que ele vem sendo protelado, e eu acredito que ele poderia promover uma ação coordenada entre os diferentes entes da federação. Por fim, né, eu sou muito a favor das pesquisas, e o que nos trouxe aqui foi a PNAD contínua, né? E a PNAD contínua, desde 2016, tem evidenciado essas mudanças estatísticas que o Walter citou.
o analfabetismo caiu um pouco, mas deveria ter caído mais ainda, até porque a gente já esperava 2 anos ter rompido com o analfabetismo. Eu acredito que as estatísticas, esses sistemas de avaliação, exemplo o Enem, também de avaliação da alfabetização, trazem elementos para a gente poder direcionar melhor o nosso trabalho, tá, de ações de políticas públicas, como disse também a doutora Silvia. Elaborar políticas públicas que sejam mais eficazes e que efetivamente cheguem ao chão da escola. Termino dizendo o seguinte aqui. A educação realmente é a grande propulsora, tá, de mobilidade social, como a doutora Paula falou, tá, é o nascimento do cidadão, né? E finalizo dizendo que ela acontece no chão da escola, e o chão da escola está no município. Então a gente tem que olhar muito para o município. Doutora Geilza, quer dizer, a gente pode colocar de que o adulto analfabeto foi justamente aquela criança que alguma coisa falhou para que ela pudesse, de fato, ter esse seu direito, de alguma forma, concedido, ou dentro de uma eficácia. De que forma a gente pode pensar? Porque se fala, né, a nossa realidade é de que nós temos escolas, quer dizer, claro, temos escolas em que se questiona bastante, acima de tudo, a sua estrutura física. Infelizmente, ainda no nosso país de tamanho continental, ainda temos escolas onde os alunos sentam num tronco de uma árvore e que o professor, debaixo também de uma árvore, ele dá um jeito ali, de forma heróica, para poder, de alguma maneira, fazer com que aquelas crianças que ali estão, elas aprendam alguma coisa, enfim. Afinal, reduzindo então essa minha colocação, o adulto analfabeto é aquela criança que, de alguma forma, não teve a devida oportunidade? Pois é, sabe que antes de vir para cá eu até tentei ver se eu encontrava algum estudo mais detalhado sobre isso, porque eu tenho um caso de uma pessoa muito próxima que é uma adulta analfabeta, inclusive, e esse assunto me interessa muito. E no caso dessa pessoa, inclusive, eu tenho a impressão de que houve alguma falha de diagnóstico especial. Então, hoje, a gente tem muito mais casos, parece assim que aumentaram os casos, por exemplo, de autismo, né? A impressão que a gente tem, será que aumentaram ou será que agora diagnostica melhor? Quantas dessas pessoas antigamente tinham esses problemas e não eram diagnosticadas e aí abandonavam a escola e não tinham, né, uma educação mais individualizada e própria para elas e tem algum déficit que poderia eventualmente ter conseguido uma melhora com medicação, com terapia, com acompanhamento e não teve. Eu confesso que eu cheguei a pesquisar para ver se eu encontrava algum estudo mais detalhado, porque a gente tem números, né? Veja que a gente teve uma fala aqui da doutora Paula e outra do doutor Álvaro, que são leituras diferentes sobre um dado que a gente tem aí, né? De 2019 até 2022, caiu o analfabetismo. Mas, assim, será que esse caiu? Será que foi algo bom? Ou era esperado que caísse muito mais do que isso? Ou será que foi bom porque tem a pandemia? Então, assim, esses estudos, muitas vezes eu acredito que eles deixam um pouco a desejar em relação a esse contexto todo. E eu não consegui encontrar nada, assim, especificamente sobre isso. Falar, olha, será que essas pessoas, esses adultos analfabetos, a gente sabe que são muitos, será que realmente foi... Com certeza tem um grande número de falta de oportunidade. Não há dúvida nisso, né? No direito a gente fala de igualdade formal e igualdade substancial ou material. A igualdade formal, ela está aí, todos são iguais perante a lei. Ela está aí, ela existe. Agora, a igualdade material, que aí envolve realmente as oportunidades sociais, as oportunidades de estudo, tem estudos que mostram que até o fato da pessoa ser filha de pais separados ou não interfere na questão da educação também. Então, são muitos dados envolvidos que eu não sei se a gente tem realmente estudos suficientes para dar uma resposta muito adequada, entende? Agora, passando para um lado agora do direito, bem lá no final, assim, digamos assim, né? Quando a gente vai para a execução penal,
Quando a gente vai para aqueles presos que já estão condenados definitivamente, a gente tem uma possibilidade que é muito boa, que é a remissão de uma parte da pena pelo estudo, né? A OAB trabalha bastante com isso, né? Então, quando a pessoa ela estuda, ela consegue diminuir um pouco da pena. E lá a gente tem um interesse grande. A gente tem tem fila de presos para estudarem. Então, assim, a gente vê, tem falta de oportunidade social, mas será que o que tem além disso? Será que a gente não tem isso que a doutora Paula também falou, me chamou a atenção, né? Isso de colocar a educação junto com a saúde, por exemplo, né? Então, quantas pessoas acabam largando a escola porque não tiveram um acompanhamento de saúde adequado, não tiveram, eventualmente, até alimentação adequada, né? Quantas pessoas deixam a escola quando a escola está sem alimentação ou só vão para a escola para conseguir se alimentar? Quer dizer, são muitos dados num país gigantesco, né? Para a gente levar em consideração e para a gente tentar mudar isso daí. Mas eu fiquei muito feliz que nessa pesquisa aí que eu estava fazendo, nessa busca que eu fiz em relação aos adultos, que é um tema que me interessa bastante, eu vi que tem muitos cursos hoje de alfabetização online. Não sei se tem dado bons resultados, mas eu vi, inclusive, de ONGs, como a doutora falou, vi de igrejas também, e de várias universidades. Então, assim, talvez isso seja algo para um futuro um pouco esperançoso, pelo menos em relação às pessoas adultas analfabetas. Doutora Paula, aproveitando o gancho aqui da doutora Geilza, a senhora fica à vontade, caso a senhora queira, de alguma forma, também comentar sobre o que ela colocou. Quer dizer, quando ela chama a nossa atenção, né, de que hoje nos presídios, boa parte da população carcerária quer realmente, dentro da remissão, ler bastante, né? De alguma forma, aproveitar o tempo ali, ler, enriquecer também em termos de conhecimentos. Mas fazendo um recorte também nesse ponto também dos presídios, quando a gente vê a população carcerária, a maioria é analfabeta e, acima de tudo, negra. Ou seja, será que faltou para essa população que hoje está nos presídios justamente exercer o seu direito de ser alfabetizada, avançar nos estudos, para que nós pudéssemos, de alguma forma, ao invés de criarmos mais presídios, criássemos mais escolas? Walter, a sua questão já traz imbuída algumas respostas. Você traz uma pergunta que me parece que já tem elementos da própria resposta. Porque, veja, o cidadão que chegou a esse momento de não conseguir, ao longo da vida adulta, ter um crivo de realidade em relação ao que era o dever e romper com esse dever por meio de uma infração, isso não acontece de repente. Né? Ele perdeu ou deixou de ter outras chances na caminhada dele, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto adulto, que o fez perseguir um caminho que era um caminho desviante. E essas escolhas não são escolhas casuais, como eu disse. São escolhas que estão enredadas na nossa história. Na nossa história, que é uma história marcada por escolhas políticas, como foi dito há pouco, marcada por faltas de decisões e de políticas públicas que façam com que o indivíduo possa poder optar por seguir um caminho coletivo que o leve aos direitos e que o faça agir de acordo com os deveres. Então, a infração por si só, existem casos que a gente já conhece que tem a ver com patologias. Mas existe um processo também, que é da maioria, felizmente, que tem uma disposição para seguir um ordenamento jurídico, social, porque isso traz um benefício para a pessoa. Mas que existe um grupo que está alijado desses direitos. Está alijado da saúde, está alijado da educação, está alijado da assistência social. E não tem como a gente hoje pensar algo desse nível, que é o problema do analfabetismo, principalmente de adultos, sem recorrer a um tipo de olhar que nos faça pensar nessas questões e direcionar a responsabilidade para todos esses setores, né? Veja, isso é um braço dessa dinâmica de cuidar do analfabetismo. E a gente teria um outro braço, que já foi dito aqui pela doutora Geilza, já foi dito também pela doutora Silvia, doutora Geilza, ambas são doutoras, e também pelo Álvaro. Veja, que é o aspecto da alfabetização enquanto uma tecnologia social, enquanto formação, enquanto uma técnica a ser assumida
e aprendida pelo indivíduo que ficaria a cargo dos professores Sim. e da escola. Agora, esse braço, ele não funciona de forma eficaz em relação a um problema como esse, se ele não tiver uma sustentação de base social, uma política pública que articule, como eu disse, esses entes, para que a escola possa fazer o papel dela, né? Nenhum indivíduo, ele vai abrir mão, sabe, de ganhar o sustento do dia para ir para uma escola, para aprender a ler e escrever. Ele vai caminhar na vida adulta de uma forma muito deficitária, mas ele vai estar dando conta de uma dinâmica que garante seu sustento. Agora, se a gente tem uma política pública que resguarde, né, o direito à alfabetização, como é resguardado o direito à educação, mas com as suas especificidades, né, que dê conta da formação de professores, que dê conta de recurso. Todas as ONGs, igrejas, universidades o fazem e devem fazer, mas a gente precisa de uma política que regule e que diga o que cada um dessas entidades fazem, para que elas possam, de fato, ter um horizonte de resultados, serem cobradas por isso também. Não dá para ficar, uma universidade, ela faz uma atividade de extensão, porque tem a ver com sua necessidade, já que os alunos precisam de formação. Cada semestre a gente tem um grupo de alunos que encerra o semestre. E no outro semestre é um outro grupo de aluno. Pense, eu consigo resolver um problema desse nível somente com a boa vontade de ONGs, da universidade, de parcerias, ou até mesmo de um ensino online, que tem sua eficácia, mas que para alguém que está alijado do direito de acesso à escola, pode ser que não tenha nenhum tipo de efetividade. Então, são questões que a gente coloca. E, por fim, eu queria só retomar uma questão que eu achei muito pertinente, né, que a doutora Geusa disse, que foi a respeito das pesquisas, que a gente, às vezes, busca ter essas informações mais detalhadas da situação desses sujeitos, e a gente não consegue. E não consegue porque, veja, quando a gente faz pesquisa, a gente tem uma sistemática que nos obriga a fazer um nível de detalhamento muito pequeno. Eu não pesquiso nada amplo, então eu pesquiso ou os alunos que têm dificuldade na aprendizagem, porque tem TEA, ou os alunos que estão numa faixa de 50 anos ou mais, que são já idosos e que não foram alfabetizados, ou eu pesquiso somente os alunos que são nessa fase de adultos, que deveriam ter sido alfabetizados numa idade esperada e não foram. Não dá para as pesquisas direcionarem, terem uma gama de respostas, porque senão ela não avança na produção desse conhecimento. Agora, nós temos o Ministério da Educação, nós temos a Secretaria de Alfabetização. Compete a essas secretarias buscarem as informações que lhes interessa, pensando na política pública que ela vai executar. Né? Do contrário, é desafiador para nós todos pensarmos de uma forma micro, em termos de município, de estado e de país, e fazermos um levantamento e sozinhos chegarmos a uma decisão de como agir para sanar o problema. Um problema desafiador, ele exige, de fato, que a gente tenha uma teia interligada de ações que busquem essas informações, mas que estejam ligadas à efetividade de uma política pública. Né? Então, dificilmente a gente acessa essas informações. E não é porque elas não existam, é porque elas existem de uma forma dispersa, elas existem de uma forma que atende ao objetivo específico de cada universidade, de cada grupo de pesquisa, de cada estado, enfim. Mas que nós temos que ter quem junte ou quem capture essas informações em prol de ações voltadas para uma política efetiva de alfabetização. Eu acho que isso nós podemos fazer. Deixa eu avançar também com a doutora Silvia. A senhora também fica à vontade, né, no que aqui foi colocado. Caso a senhora queira também fazer alguma pontuação, fique à vontade. Mas eu deixo com a senhora também essa questão. Quer dizer, sempre começo do ano, ou antes do começo do ano, na época das matrículas, ainda se vê mães dormindo em filas, não só uma noite, mas várias noites, para ter essas mães para terem a oportunidade de garantir a matrícula de seus filhos nas escolas públicas desse nosso país de tamanho gigantesco, de tamanho continental. Não é de hoje que essas filas persistem. Afinal, o que nos falta realmente para que possamos não acabar com as filas,
mas que seja uma época prazerosa de fazer com que aquela criança, para não se tornar um adulto analfabeto, ela possa ter realmente garantido esse seu direito. O que era necessário, o que é necessário de alguma forma em termos de políticas de Estado, enfim, o que é necessário ser feito na avaliação da senhora, doutora Silvia? Bem, Walter, eu vou aqui usar a ideia que o doutor Álvaro trouxe sobre a questão da gestão, né? Essa questão de filas, né? Esse problema que ainda persiste, né? Aqui no Distrito Federal já é bem melhor, mas existem municípios, em outros estados, né? Que têm muita dificuldade ainda, né? A gestão escolar, né? Os gestores não estão preparados ainda devidamente preparados para enfrentar essa questão, né? De uma forma rápida e satisfazendo ali aquela população que precisa, né, da matrícula e não ficarem, né, os pais horas na fila. Então, a gestão escolar era fundamental. Eu acho que a política educacional, e o doutor Álvaro poderá complementar muito melhor do que eu acho que ele está bem situado aí nessa questão, né, acompanhando aí pelo Conselho do DF, né, que ele participa, que ele é membro. Então, ele poderá, se quiser, depois complementar. Mas eu achei muito bom ele ter colocado, porque realmente é um dos nós da educação, é a questão gestão escolar, né? Gestores, na área da direção, né? Porque não adianta também você ter o professor, né? O formado, e a parte, né, de gestão, de administração, planejamento, ela não está, né? Porque eles são os líderes, né? O gestor é o líder. Ele é que vai coordenar essas questões. Então, eu acho que já existem, né, políticas, mas, como eu digo assim, eu trabalho no legislativo e eu vejo que, no âmbito legislativo, eu acho que nós temos políticas suficientes, né? O doutor Álvaro colocou isso também. Eu acho que está faltando a gente colocar em prática, né? Porque não adianta criar novas políticas se as que a gente já tem não estão sendo eficazes, né? Então, é isso. Quanto à questão eu queria pontuar também sobre o que a magistrada falou e a doutora Paula, né? Na questão da educação de jovens e adultos, né? Que a alfabetização já é diferente, né? Do que a criança, o ensino fundamental ainda. As políticas do EJA, né? São outras políticas que realmente o Brasil ainda... Nós temos já políticas, né? Mas elas também não são eficazes, né? O que fazer para que... Eu acho que agora, o que o legislativo, o judiciário poderia, né? Podem, né? Não poderia, podem, né? Nos ajudar. É na fiscalização, é na avaliação dessas políticas, né? Tentar ver o que nós temos, como é que nós vamos colocar, né? E o MEC, né? O Poder Executivo, né? Junto com as secretarias, porque cada município, né, como na nossa, né, União, tem especificidades. Não adianta também a gente fazer uma política nacional, né, que abarque situações específicas. Maranhão tem uma visão, né, de uma experiência de mundo diferente de quem mora no Rio de Janeiro, as crianças lá. Então, você não vai alfabetizar aquelas crianças, né, no mesmo formato, eu digo assim, fazendo as experiências lúdicas, as brincadeiras, as tradições, né, que a gente traz para a alfabetização, toda essa questão do dia a dia, né? Eu lembro quando eu era criança, tinha vovô viu a uva, né, aquelas cartilhas. Hoje eu não sei como tá, mas... Então, assim, eu falei, vovô viu a uva. Eu acho que se eu fosse no Rio Grande do Sul, eu era do Rio de Janeiro, né? Se eu fosse do Rio Grande do Sul, mas no Rio não tem uva, assim, não tinha uva, né? Eu era da zona norte do Rio. Mas eu aprendi, vovô viu a uva, mas eu não entendia o contexto, né? Eu estou levando aqui Paulo Freire. Na brincadeira, gente, mas o que eu quero dizer é assim, então a gente também tem que ensinar as crianças de acordo com a realidade local dela, regional, das tradições, né? Não adianta, mas você faz uma cartilha nacional, a criança vai aprender? Vai, mas não vai entender, porque alfabetizar não é só aprender a ler, é compreender o contexto, né? Porque senão você fica aquela pessoa que lê,
mas não compreende o que está escrito, né? E isso vai para a vida, né? Hoje em dia a gente vê que as pessoas têm dificuldade de interpretação de textos. Por quê? Cartilhas nacionais. Que as pessoas, né, não aprendem a interpretar o que está no contexto. Então é isso, eu pontuo na questão da EJA, né, coloco a questão da avaliação dessas políticas de educação de jovens e adultos, né, e se for, tiver um tempinho Fique ainda, à vontade, doutora. Eu queria trazer rapidinho aqui, que eu achei bem interessante, a pesquisa, ela é de 2019, mas depois eu fui até olhar se já tem algo mais recente, né, sobre a questão de leitura, né, o gosto pela leitura do brasileiro. E tem o ProLivro, é um Instituto ProLivro do Itaú Cultural, que eles fazem, já está na 5ª edição. A 5ª edição, não sei se o senhor conhece, conhece, né? Que chama Retratos da Leitura do Brasil. E a última que eles fizeram foi de 2019, um pouco antes da pandemia. Eu fiquei assustada que eles colocaram que apontaram que teve uma diminuição naquele ano, né, de 4% do nível geral de leitura no país. Eles entrevistaram 8.000 pessoas, né, de diferentes regiões do país, né? Então foi com essas 8.000, eles verificaram que houve uma queda brusca no nível dos índices de leitura entre os mais ricos, as pessoas com mais, né, poder aquisitivo e escolarizados. Ai, gente, mas como é que pode, né? Então, eles falaram que o percentual das pessoas com ensino superior, elas se declaram leitor, ele caiu 82%. Como é que eles avaliaram isso, né? 82% dessas pessoas de poder aquisitivo maior caiu 82%, né? E 17% desses leitores, eles estão preferindo ler no formato digital. E 16% leem tanto e-books, né, que é o formato digital, quanto livros físicos, né? Então, aí eu fui até verificar, né, se tinha alguma atualização. Eles fizeram uma atualização, esse Instituto ProLivro, da Bienal do ano passado, em São Paulo, né? E eu achei interessante, que eu vou falar rapidamente aqui, que eles deram destaque para o crescimento de influência para a leitura, sabe de quem? Dessas plataformas, TikTok, YouTube, Instagram. As pessoas estão lendo, eu falo não só de adultos, né? Não de crianças. E são influenciadores digitais que estão pautando o que as pessoas estão lendo. E o que me assusta? Porque essas pessoas não têm formação em educação. Elas jogam os conteúdos dela lá, né? Eu viro e mexo, né, vou ao Instagram e tudo, mas o que tem de erro de português, eu não sei se vocês observam, é assim, um absurdo, né? Às vezes eu vou ouvir uma mensagem lá, mas quando eu leio, que já está um erro tão, né, uma palavra comum, porque a nossa língua ela é rica, né? Não que eu conheça todas as palavras, mas as palavras comuns a gente sabe como escrever, né? No português correto. E aí você vai ler no TikTok ou no Instagram escrito errado. Então, assim, eu quero dizer assim, continuamos, estão influenciando as pessoas a lerem mais, mas lerem mal, né? Não sabem interpretar, escrever errado. E, assim, o que fazer? O que o poder público pode fazer por isso? Porque qualquer um publica o que quer, né? Coloca-se lá nessas plataformas. Sei lá, eu penso que deveria ter um jeito de colocar, exigir desses Meta, Facebook, essas plataformas. Das plataformas. Essas plataformas que houvesse um corretor ortográfico, algo, né? Porque é tão básico no nosso Word, né? Você faz uma correção ortográfica. Será que eles não têm como fazer uma correção ortográfica? Porque realmente são influenciadores que eles estão mais aqui prejudicando, né? As pessoas estão lendo e não estão aprendendo, estão escrevendo errado. A nossa língua está sendo muito prejudicada. Isso aí. E a doutora Silvia me dá um gancho aqui, professor Álvaro, para eu chegar até o seu, ia chegar no outro bloco, mas já aproveito já o gancho que a doutora Silvia levanta, já que no nosso país estamos falando aqui do analfabetismo, né? A pessoa que não sabe ler e nem escrever, ou às vezes sabe ler e escrever, mas não sabe, portanto, aprofundar na interpretação. Mas se fala muito também no analfabetismo digital, ou seja, não corrigimos nenhum
já estamos entrando no outro também de forma já questionável. Quer dizer, em termos da palavra qualidade, o que a gente deve primeiro? Corrigir o nosso passado, que ainda não conseguimos vencer, superar a questão do analfabetismo, ou de alguma forma avançar nesse que já está aí atual? Para muita gente pode ser mais fácil também uma correção. Qual é o ponto de vista do senhor? Eu acho que nós não temos aí um falso dilema, uma coisa não exclui a outra. Você tem que fazer as duas coisas para e passo. Tá? Você tem que trabalhar para resgatar essas pessoas que não tiveram oportunidade de exercer a sua cidadania no nascimento, na escola e na sequência no processo de aprendizagem. Você tem que buscar esse... Aqui na estatística, na PNAD contínua, me parece que deu 5,2, né? De Brasil, em torno de 11 milhões, mais ou menos, de pessoas, né? É Sim. mais ou menos isso. Sim. Essas pessoas, como disse, que já foi dito aqui, a doutora Paula falou e a doutora Gilza também já falaram, tá? Existem possibilidades de você buscar. 5,6. 5,6, então não errei não. Aproximou. Aproximei, 5,6, mas é em torno de 11 milhões de pessoas. Então, essas pessoas, eu acredito que nós temos uma dívida social com elas, tá? E qualquer ação contemporânea que use recursos variados, que facilitem a aprendizagem, não pode preterir essas pessoas. A gente tem que buscá-las para inserção no ambiente social e para o exercício da sua cidadania. É uma dívida que a gente tem, né, com elas, e que eu penso que essas ações têm que privilegiar essas pessoas. Pessoas até de mais de 50 anos, tem que buscar essas pessoas para poder inseri-las nesse contexto da leitura, da alfabetização, porque é o primeiro passo para elas chegarem também numa alfabetização que a gente pode chamar de digital, numa alfabetização funcional, né? Então não pode esquecer. O outro lado também é a questão das crianças, dos estudantes que estão adentrando o sistema educacional. Também políticas de permanência, evitando a evasão. A gente observa, né, na PNAD também, a gente consegue deduzir algumas coisas a partir daí, que na medida em que a gente vai galgando as diferentes etapas da educação básica, nós vamos perdendo o estudante. Tá? O estudante vai ser, provavelmente, alguns por causa do que você disse, como foi dito aqui também, tá, pela doutora Paula. Tá? Provavelmente a pessoa vai ter que privilegiar seu sustento, né, num primeiro momento, do que o seu estudo. Às vezes ajudar a família, etc. Mas a gente deve buscar políticas. Aqui em Brasília nós tivemos, aqui no Distrito Federal, exemplos, tá, de políticas em que havia remuneração para a família que levava o filho para a escola, né? Então, isso aí a gente tinha uma coordenação desse processo, né? E isso daí foi muito efetivo, acabou repercutindo para o Brasil, até me esqueci o nome agora da política, por incrível que pareça, mas... Bolsa Escola. Bolsa Escola. A Bolsa Escola, que depois acabou desdobrando para o Bolsa Família, Isso. né? Exatamente, várias outras, e que nós sabemos que tem uma efetividade muito grande quando bem exercida, né? Você consegue buscar a criança e fazer algo muito importante, que é o par e passo da idade com a aprendizagem, que a gente sintonia, não ter a distorção idade-série. Isso é muito importante, porque na medida que a pessoa evolui, se ela não tiver uma formação adequada, como adulto, tá, o processo de alfabetização tem que ser completamente diferente daquele que se exerce com uma criança. Porque o adulto tem outros interesses, outras necessidades. A doutora Silvia falou aqui sobre esse aspecto também, né? Para o adulto é outra demanda, né? Não adianta você explicar para um adulto de 50 anos, vovô viu a uva, vovó viu a uva, essa é a forma mais tradicional, mais antiga, né? Mas existem aí, vamos chamar Paulo Freire aqui, vamos avocar Paulo Freire, porque esse é a principal contribuição dele, né? É exatamente a pessoa ser alfabetizada dentro do contexto cultural dela, porque aí ela vai enxergar significado naquilo que ela está aprendendo, né? Mas eu quero puxar aqui o assunto nosso para outro lado também. Fique à vontade. Tá? Me preocupa muito, preocupa todos nós, né? Não preocupa só a mim, não. O analfabetismo funcional. Né? Esse aí é o digital, o funcional, é a pessoa ser capaz não apenas de ler e escrever, mas principalmente de analisar, interpretar, sintetizar e produzir textos. Isso é muito importante, porque esse exercício dessas competências que a gente chama, né, faz com que a pessoa realmente tire as amarras
que não deixam com que ela evolua do ponto de vista cognitivo e do ponto de vista acadêmico. Para finalizar aqui, eu ia chamar a atenção numa coisa. O nosso país é muito diverso, né? Muito diverso. A gente fala de 5,7 mil municípios, mais ou menos. 5.700 municípios, mais ou menos. Mas só quando a gente fala município, é um ente criado por nós. Porque você pode pegar um município no interior do Piauí, a gente citou o Piauí agora há pouco, que é muito pequenininho. E você pega o estado de São Paulo, que é imenso, que tem recursos. Então você pode pegar o Distrito Federal, que tem uma estrutura relativamente pequena comparada aos outros estados, né, e muito organizada. Então as soluções, elas existem. Tá? Elas existem. O que precisa é repercutir as soluções, as boas políticas públicas, onde elas acontecem, independentemente do tamanho. O estado de São Paulo tem recursos variados e tal, e muito eficaz, consegue fazer um trabalho excelente. Você vai pegar, às vezes, o interior do Nordeste, já não consegue fazer tanto. Então, por isso que eu defendo aqui, de novo, volto com a ideia do Sistema Nacional de Ensino. Uma articulação dessas boas práticas pedagógicas, dessas boas experiências, está repercutindo naqueles municípios, independentemente do tamanho, de forma a torná-lo mais eficaz em trazer o adulto analfabeto e manter o estudante dentro do sistema de ensino, dentro da rede de ensino, né, acho que é o grande desafio assim, para a gente poder romper com essas amarras. Né? Existem trabalhos assim, fenomenais. Eu eu visito várias prefeituras por causa do trabalho que faço, eventualmente dando palestras, etc., e vejo assim, tem municípios no interior de Goiás. Goiás tem sido uma referência em educação. Goiás, Espírito Santo, Ceará, tá na educação básica, né? A gente falou que a estatística traz que o Nordeste está com o maior número de analfabetos, mas você pega estados do Nordeste que tem um desempenho fantástico. Ceará é um bom exemplo. Piauí, inclusive, também tem excelentes exemplos, né? Quando você vai ver em termos estatísticos, a região Sudeste é a que tem menor proporção. E realmente a região Sudeste tem bastante iniciativas eficazes. Então eu penso que se nós conseguíssemos, de uma maneira articulada, pelo poder público, né, e o MEC aí nesse caso ele só tem um papel de articulador, porque a execução da política pública é no chão do município e o Estado também é uma estratificação, né, acontece dentro do município. Mas interferir nos municípios de maneira que a gente conseguisse resgatar quem não teve oportunidade e persistir, permanecer com quem está dentro da escola, para que continue estudando, etc., com os diferentes recursos aqui contemporâneos de tecnologia, eu penso que uma coisa não exclui a outra. Caminha para e passo, que foi a sua pergunta inicial. Perfeito. Bom, a nossa primeira hora já está vencida. Nós vamos então, peço licença às senhoras, ao senhor, para que possamos ir ao nosso intervalo rápido. Voltaremos em instantes na sequência do Justiça na Tarde Debate. Até já. Você está ouvindo Justiça na Tarde. Voltamos a apresentar Justiça na Tarde. Justiça na Tarde Debate. São 16 horas mais 5 minutos. Você está com a Rádio Justiça 104,7 FM, como também está nos acompanhando pelo canal da Rádio Justiça no YouTube. Agora estamos com o programa Justiça na Tarde Debate. E o assunto que hoje nós estamos abordando com os nossos convidados está todo ele voltado para a questão do analfabetismo. E com os nossos convidados, estamos aqui levando para você, dentro deste contexto, o melhor da informação com toda certeza, para que você realmente chegue, portanto, às suas conclusões. Aqui conosco estão a doutora Silvia Coelho, que é advogada, membro da Comissão de Educação da OAB-DF e doutora em Educação e pós-doutorado em Educação pela Universidade Católica de Brasília. Também conosco o doutor professor Álvaro Moreira Domingues Júnior, é professor, educador, conselheiro. Também conosco a doutora Paula Gomes de Oliveira, pós-doutorado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente é professora de Língua Materna e Literatura no curso de Pedagogia da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Atua em projetos de pesquisa e extensão, com foco nas temáticas de linguagem, alfabetização, letramento, multiletramento, formação de professores, literatura, narrativas,
imaginação e subjetividade. Também conosco a magistrada doutora Geilza Diniz, juíza do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, doutora em Direito. E eu já volto com a senhora, doutora Geilza. Quer dizer, nessa questão do analfabetismo que nós estamos aqui a abordar, quem é que sofre o maior prejuízo? A nação em si ou quem de alguma forma não teve esta oportunidade? Bom, eu acho que o maior prejuízo, o diretamente, no direito a gente chama de vítima direta e indireta, né? Acho que a vítima direta é a pessoa que não teve acesso, a pessoa que está, né, sem condições ali de ler e escrever, lógico. Mas a sociedade, com certeza, como um todo, perde. Né? Então, aquela pessoa poderia ser uma multiplicadora, poderia estar fazendo inúmeras outras coisas ali, que de repente ela acaba ficando alheia a isso daí. Mas, voltando aqui num tema um pouquinho até interdisciplinar, eu estava aqui no intervalo refletindo sobre isso. Acontece muito também da gente se preocupar com essa questão do analfabetismo, e é óbvio que temos que erradicar de uma vez por todas, né, o analfabetismo no Brasil. Acho que já é hora disso acontecer e disso ser enfrentado de uma maneira talvez mais contundente, mas é complicado a gente pensar em alfabetizar a pessoa, dar ferramentas para ela ler e escrever e, de repente, esquecer essa pessoa, né? Então, ela sai da estatística, ela não é mais analfabeta, mas e aí? Como que ficou essa pessoa depois disso, né? O acompanhamento depois disso. Eu acho que é importante também que a gente pense no benefício para essa pessoa e para a sociedade como um todo. A gente tem visto cada vez mais, por exemplo, e aí eu vou te falar um pouquinho de algo que está acontecendo bem recente na seara dos concursos públicos, né? A gente tem visto, em primeiro plano, vagas sobrando, né? Agora a gente teve um concurso recente da PMDF, que várias pessoas não alcançaram a nota mínima para avançar no concurso. Então, assim, o que está acontecendo? Por que essas pessoas não deram conta de atingir a nota mínima para ter a redação corrigida? Elas não conseguiram alcançar a nota mínima na prova objetiva. Nos concursos para juiz nem se fala. O meu, por exemplo, era um concurso que tinha 60 vagas, passaram 12. No agora recente, 80 pessoas estão indo para a segunda fase, quando tradicionalmente iam 300. Então, a gente vê cada vez mais pessoas que são graduadas, mas formadas, fizeram faculdade, mas eu não sei se daria para chamar de analfabetismo funcional. Eu já vi que muita gente da educação já tem criticado essa expressão e tudo mais, mas assim, às vezes a pessoa ser alfabetizada, a pessoa ter um diploma não é tudo, né? E a gente muitas vezes acaba colocando isso num número, é alfabetizada, e esquece. Então esse é o primeiro ponto que eu gostaria de falar. O segundo ponto tudo está muito interligado. Né? E não adianta a pessoa passar a ser um número bom, um número positivo para o país. A gente já ficou, né, posicionado aí em ranking de educação num dos últimos lugares, né, atrás de países assim, muito menos desenvolvidos. É vergonhoso para a gente, mas e como que está essa pessoa em termos globais mesmo? Olha, dentro do direito a gente tem muitos casos de pessoas que acabam de passar no concurso, como por exemplo da magistratura, de delegado, de promotor, e um atestado atrás do outro por depressão, pessoas que acabam até se matando. Então, assim, eu acho que é importantíssimo a gente trabalhar com a necessidade de erradicar o analfabetismo, mas isso tem que ser algo contínuo. Quer dizer, alfabetizou, e agora o próximo passo? E agora o próximo passo? Então, eu acho que tudo deve ser muito interligado, porque voltando para o direito, a gente não pode esquecer que existe um super princípio dentro do direito que está acima da educação, que está acima, até muitas vezes talvez a gente poderia falar que até da vida, né? Quer dizer, não dá para você ter uma vida sem esse super princípio, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. Então não adianta eu transformar essa pessoa num número bonitinho, uma pessoa alfabetizada, mas que ela não tem dignidade, quer dizer, ela não tem acesso às outras coisas. Então isso me preocupa muito, sabe? É um tema que realmente tira meu sono. Não adianta só a gente pensar em números, a gente tem que pensar no ser humano de forma mais global, de forma mais interligada.
E para a senhora, doutora Paula, ainda nessa mesma questão, a senhora, é claro, né, de quem é o maior prejuízo? Para quem não chegou lá, ou seja, a pessoa permanece analfabeta, ou é a nação que perde? E acrescento também aí detalhes, né, que são realmente muito importantes e que são também muito interessantes quando fazemos, portanto, esse tipo de abordagem. A gente foca, né? Porque no meu tempo, sempre eu voltando aqui no meu tempo, né? Ou você trabalhava ou estudava. E trabalhando você não tinha nenhum estímulo do patrão para poder de alguma forma, estudar. E também como funcionário público também que eu fui, também, ou você é uma coisa, não tem tempo para poder estudar, aqui você não tem tempo, ou seja, coisa do passado. Mas que no presente a gente também experimenta esse tipo de situação. E aí? Pois bem, eu acho que você trouxe uma questão importantíssima, né? Quando você se questiona a questão do prejuízo, se o prejuízo é maior para o indivíduo, se o prejuízo é maior para a nação. E, de fato, eu concordo com a doutora Geilza que o prejuízo maior é para o indivíduo, né? É para a pessoa humana. Mas, obviamente, quando a gente fala do processo de leitura e escrita, a gente não pode esquecer que ele tem essa dimensão, que é uma dimensão técnica. Ou seja, a pessoa tem que ter acesso a essa ferramenta, que é uma ferramenta social e cultural. A leitura e escrita, elas não existiram, elas foram criadas como forma de promover a interação, a comunicação das pessoas. Elas têm um elemento que serve como norteador dos contatos sociais e do avanço da sociedade, mas, acima de tudo, a leitura escrita não é um processo parado no tempo. Por isso que quando a doutora Geilza traz essa questão da dificuldade de acesso de alguns indivíduos aos concursos públicos, a gente sabe que o primeiro passo, o primeiro degrau dessa escada é leitura e escrita. E depois as pessoas têm que ter possibilidade de alcançar níveis do que a gente chama de letramento. A alfabetização é um momento estanque. É quando você aprende a ler e escrever, quando você tem acesso à tecnologia. Só que antes da alfabetização, o letramento já existe. Quando uma criança ela recebe o nome da família, quando uma criança nasce e tem o nome dela no quarto, quando a criança já tem ali uma série de tapetinhos com letras, quando a família estimula a chamá-la pelo nome, quando a família produz som, fala com a criança, isso aí ela já está tendo contato com o mundo letrado, mesmo na oralidade. E ela não sabe ler e escrever. A criança, quando ela chega na escola, ela já tem um nível de letramento. Ela sabe, por exemplo, que o lápis não é para comer, o lápis é para escrever. Ela pode até pegar o lápis e provar, mas é porque ela está numa fase do desenvolvimento em que o cheiro é algo sedutor. Então, ela prova aquele cheiro daquele lápis para saber o que é isso. Mas eu quero dizer que o letramento ele começa antes, porque a gente tem acesso ao mundo letrado antes. A gente que eu digo, a maioria das pessoas. Mas depois desse momento que a escola tem uma função fundamental, que é de ensinar a tecnologia da leitura e escrita, existem outros níveis de letramento que têm que ser desenvolvidos. Portanto, eu posso saber ler e escrever, mas pode ser que eu não tenha um nível de letramento que me dê condições de acessar o conteúdo específico para um concurso público na área do direito, mesmo eu tendo sido advogada. Eu sou professora, eu tenho um nível de letramento, mas se eu for estudar algo da área da informática, uma linguagem como Java, eu sou analfabeta. Eu vou ter que acessar aquele nível de letramento. Então, veja que a alfabetização, em termos de leitura e escrita, ela tem desdobramento para frente. E é bom que o indivíduo tenha chance de ir se letrando, que é o que você trouxe. Se eu não tenho chance de ter uma oportunidade que seja, de me encontrar com um livro, com um texto, eu não vou alcançar esses níveis de letramento, caso eu precise acessá-los. E a alfabetização, ela tem um antes também. Se a família, se as pessoas não têm noção. A gente tem famílias que não existe um lápis, uma caneta dentro da casa. Isso para a gente pode ser inadmissível, porque a gente anda carregando papel e lápis. Mas tem família que não existe isso, de ter um lápis e uma caneta. Um livro não existe. E não são poucas famílias, né? Então, isso que eu gostaria de dizer desse prejuízo. Há um prejuízo social, mas há um prejuízo individual pensando nessa dimensão que eu acabei de descrever, que é uma dimensão técnica.
Mas existe outra dimensão, e eu vou ser muito sucinta, que é o que a gente chama da dimensão subjetiva. Ler e escrever nos dá condições de ter acesso à linguagem. A linguagem, ela não é só a linguagem do papel tal e qual. A linguagem, ela nos instaura a uma posição subjetiva singular de gente. A linguagem é algo da ordem da subjetividade, da singularidade. É algo que nos posiciona diante do mundo, diante da pessoa, diante dos nossos sentimentos, diante dos nossos pensamentos. A linguagem ajuda a pensar. Tem uma cena que para mim foi muito marcante. Eu tenho uma afilhada que quando ela tinha 2 anos, eu fui com ela num local, no shopping da cidade, e ela entrou comigo, ela olhou para um Papai Noel inflável e falou assim: nossa, Dinda, Papai Noel inflável. Quase que eu caí dura. Porque uma menina de 2 anos que sabe o que é inflável, ela sabe que é algo que sustenta com ar, que existe um conceito de ar, que é algo que eu não pego, mas que tem uma função. Ela sabe que é um Papai Noel que é inflável, e ela sabe que aquele Papai Noel vai diminuir com 2 anos. Onde que está o nível de letramento das nossas crianças, né, de 2 anos, distribuídas pelo mundo todo e pelo Brasil, que é um mundo, né? Por isso que eu usei o mundo. Então, o que eu quero dizer é que existe essa dimensão subjetiva que me faz olhar para a realidade, que me faz ter recurso de dar nome Papai Noel inflável. Tem que saber muita coisa para chegar nisso, né? E aquilo também vai dar possibilidade de ela dizer do sentimento dela dizer do assombro, dela dizer daquilo que a convocou, que a capturou, né? Então, essa dimensão subjetiva da linguagem é aquilo que nos diferencia dos animais. Pode ser que daqui a anos, alguém ouvindo isso que eu falei diga: meu Deus, que ignorância. A gente descubra que os animais têm um nível de simbolismo maior, mas a gente sabe que eles têm comunicação e comunicação sofisticada. Mas simbolizar, né, criar cultura, criar memória, criar sentidos variados a partir de uma coisa, a gente sabe, a gente ainda não tem dados que isso ocorra desse nível, né? Então, só para resumir, o prejuízo sempre é maior do indivíduo, tanto na dimensão técnica quanto na dimensão subjetiva. Agora, o indivíduo que vive esse prejuízo num nível ou outro, mais acirrado ou menos, ele está prejudicando a nação. Ele está trazendo um prejuízo muito maior, em larga escala, para a nação, porque ele está dizendo das oportunidades que ele não teve, mas que se reproduz numa nação que podia ser muito maior do que ela é, né, em termos de possibilidade de vida digna, como a doutora Geisa falou, né, de dignidade. O que é um país, o que é uma nação? É um conjunto dos seus cidadãos que têm dignidade para viver, porque tudo isso só existe para isso, né? Para a gente ter dignidade na vida, para a gente encontrar o nosso lugar subjetivo, mas para a gente ter dignidade, né? Pois bem. Doutora Silvia, nesse mesmo contexto, né? Ou seja, a pessoa que, infelizmente, nasceu, cresceu e vive como analfabeta. Quer dizer, nessa dimensão aí de prejuízos, o maior prejuízo é para ela ou para a nação? Mantendo o mesmo patamar da pergunta aqui que foram formuladas para as nossas convidadas anteriores. Bem, Walter, eu vou corroborar, né, com a magistrada, com a doutora Geilza e com a doutora Paula, porque o maior prejudicado sempre é o indivíduo, né? Mas o indivíduo, ele faz parte de uma nação, né? Então, são de um indivíduo com outro indivíduo, né, que também é prejudicado. Então, assim, no final, quem perde é a nação, né? O país. O nosso país perde com esse conjunto de pessoas que não tiveram uma alfabetização correta. Porque a alfabetização foi como a própria doutora Paula falou, ela se dá ao longo da vida, né? A leitura e a escrita, ela começa antes da escola, né? A gente já vendo os símbolos, né? A criança, ela vai... Então, a escola vai apenas o quê? Né? Ali, com seus métodos, sedimentar conhecimento que as crianças... Ela já sabe, né? Oralmente, visualmente, ela já conhece aqueles símbolos, né? Então, ela vai nominar aquele símbolo, vai fazer... Porque nós somos seres de associações, né? A gente associa. Eu vi aquele símbolo ali, então a gente já sei que esse símbolo é do STF, tal símbolo, né?
é do executivo, outro de ver, tanto de passar naquele local, né? Então, o que eu quero falar? O que está faltando hoje voltado para a alfabetização infantil, né? Eu acho que políticas públicas de pré-escola, tá? Eu acho que de 5 a 7 anos o governo já tem, né? Mas poderia oferecer mais essa possibilidade das crianças começarem a alfabetização, não lá no ensino fundamental, mas já da pré-escola, numa forma lúdica. Veja, a criança ela não pode ser obrigada, né? Na pré-escola, ela vai para brincar, ela vai para se divertir, se socializar, porque a pré-escola é para isso, né? A criança se socializa. Mas é nesse momento ali que ela aprende muito. É brincando que ela aprende. E eu acho que a gente perde muito quando começa a alfabetizar a criança a partir de 7 a 8 anos. Porque ela já perdeu um pouco da memória que ela tinha dos anos iniciais, né? De 0, né? Até os 5 anos, ela tem uma memória muito grande, então ela grava tudo. Eu lembro que meu filho, quando era pequeno, ele sabia o Atlas, ele sabia os países todos. E não só ele, os coleguinhas sabem. Todas as crianças com alimentação adequada, né? Se ela não tiver nenhum problema né, já genético, enfim, ela vai aprender. Né, as crianças são um gênio. A doutora Paula comentou aqui da afilhada dela, né? Olha, eu lembro assim, a criança, para ela chegar nessa conclusão de falar que o Papai Noel, né, era inflável, ela deve ter perguntado para alguém antes, porque a criança, ela questiona. Então, assim, qual é o objetivo da pré-escola também? E dos pais, não só da pré-escola, né? Os pais também têm a parte deles, né? A fazer, junto com a escola. Criar curiosidade na criança, né? E a criança já tem uma curiosidade que é nata dela. Ela quer saber por que isso, por que aquilo, por que o sol está ali, por que a estrela está ali. E a gente tem que motivá-las a serem mais curiosas ainda, né? Então é isso. Eu acho que a política pública de pré-escola, eu acho que era importante ela ser o governo agora trabalhar porque tem, né, a educação básica, mas que já vem do ensino fundamental até o ensino médio, mas um pouco antes, pegar as crianças de 5 a 7 para começar a alfabetizá-las, mas ludicamente, né? Porque eu tenho muito medo dessas políticas que vêm querer usar técnicas da universidade para a criança, né? O pensamento crítico, não, a criança de 5 a 7 anos ela não quer pensamento crítico, ela quer entender o mundo, né? Então, assim, ela quer memorizar, ela quer rir, ela quer brincar. Então, nós temos que ter muito cuidado, assim, eu fico com medo de incentivar políticas né, de pré-escola e que venham gestores querendo dar Marx para a criança, né? Então, nós temos que ter... por isso que a política também de gestão é fundamental, porque que eles têm se gestores têm que ser, se é para educação básica, né? Gestores para educação superior, cada qual vai trabalhar naquele nicho ali da educação, né? Se estendendo metodologias daquele nicho. Se é pré-escola, daquele nicho de educação. Não vamos querer que a criança tenha pensamento crítico, que ela ainda não está nessa fase. Nós somos seres que aprendemos por etapas, nós temos fases, né? Então, nós temos que respeitar a fase de cada um de nós no nível que nós estamos, né? De faixa etária, né? Então, é isso. Perfeito. Professor Álvaro, mantenho também a mesma colocação para o senhor e acrescento um pouquinho mais, né? A questão evidente, estamos aqui a falar sobre como resolver a questão do analfabetismo, das pessoas que, infelizmente, povoam o nosso país com mais de 10 milhões de habitantes, 10, 11 milhões, né? Que é um número realmente de um país aí da Europa, realmente um número muito elevado. O dobro da população do Uruguai, provavelmente. Pois, por exemplo. E a outra questão, além de como resolver, como também evitar que produzamos novos analfabetos aqui também no nosso país. Tudo isso passaria pela qualidade do ensino
nas escolas do nosso país. Como é que o senhor avalia justamente esse conceito? Já que, pegando Brasília como exemplo, já tivemos aqui escolas de qualidade, né? Cito aqui o setor leste, cito... Eu sou ex-aluno da Escola Parque, do projeto Escola Sim, Parque, né? Tivemos ali da 107, sim, Elefante Branco. Elefante Branco, Escola Normal. Eu nem poderia citar várias aqui, Eite de Taguatinga. A Coreia do Sul, quando quis montar o seu sistema de ensino, veio na década de 60 conhecer o Brasil. E avançaram muito mais do que a gente. Pois é, e hoje... Conhecer a experiência no Brasil, das escolas Parques, criada pela Anísio Teixeira. E hoje não se fala mais nas escolas de qualidade, quando na realidade todas as escolas têm que ter qualidade. Quer dizer, além do que foi perguntado, e as respostas brilhantes também das nossas convidadas, respostas do senhor também sempre muito brilhantes, gostaria também de ouvir o senhor sobre o que foi dito e também sobre essas colocações. Bom, você fez uma pergunta inicial, me preocupei muito com o que você perguntou inicialmente. Por favor. Mas assim, há um prejuízo para o indivíduo? Indiscutivelmente há um prejuízo para o indivíduo. Né? O grande prejudicado é o indivíduo. E essa é a nossa dívida social com essas pessoas, né? Que por motivos vários não tiveram acesso à educação formal, né? Como deveriam ter. Mas há um prejuízo para a nação? Também é um prejuízo para a nação. Né? O dinheiro que se gasta com uma pessoa como essa, ou que não se gastou, que não se investiu e que não teve retorno para a nação. E esses números são quantificáveis, o mais interessante é isso. Tá? Especificamente no caso do debate do novo ensino médio, lá em 2018, a gente comparava, tá, a renda per capita dos países, o quanto ela se tornava mais eficaz, e você pode pegar aqui exemplo na América Latina, o Chile com a renda per capita, você pode exemplificar no mundo, a renda, no caso da Coreia do Sul, como você citou, e outros países, em que o aluno egresso da educação básica, especificamente do ensino médio, ele chega a agregar 20%, 30% na renda per capita do seu país. E olha que triste para o nosso país. O aluno egresso do ensino médio no Brasil agrega 0. Então ele sai um adulto sem capacidade de agregar riqueza para o país. E isso decorre não apenas do analfabetismo, mas decorre também, aí eu vou ao encontro do que você perguntou mais ao final, da qualidade do nosso ensino. E aí a doutora Geusa também falou isso. Né? Os alunos que são egressos por vezes de universidade, né, a doutora Paula também falou, que não conseguem interpretar um texto, que não conseguem, sabe? Eles passaram pela universidade, a gente até costuma falar isso, né? Passaram pelo ensino superior, mas o ensino superior não passou por ele. Então ele sai sem essas competências, hoje nós temos um termo para isso, competências e habilidades necessárias para interpretar o mundo, conhecer o mundo e exercer a sua dignidade. Então há um prejuízo para a nação também? É quantificável? É. Tá? E extremamente difícil. A renda per capita nossa não cresce mais, não traz mais riqueza. Por quê? Porque a nossa educação básica é realmente muito deficitária. Ainda precisa de qualificar mais. Mas a gente tem uma luz no túnel muito interessante. Né? A aprovação agora do Fundeb, e o mais interessante que o Fundeb saiu do arcabouço fiscal, né? E o Fundeb então foi preservado, nós podemos dizer que nós conseguiremos não apenas um investimento maior na educação, mas eu torço para que esse investimento seja também honrado em cada real investido e que seja multiplicado, que dê retorno para o país nas próximas décadas. Porque a política educacional, ela nunca pode ser pensada em curto prazo. Política educacional, quando você toma, é um transatlântico. Quando você toma uma decisão aqui, ela vai ter reflexo 15 anos depois, 20 anos depois. O prejuízo que nós tivemos na pandemia, ou no exercício da educação, da gestão da educação mais recentemente, tá, está sendo sentido hoje dentro das escolas. E vai ser sentido numa década. Então, eu espero que o novo Fundeb traga mais investimento e mais qualificação para os professores e para os gestores para exercerem essa qualidade que você disse aí. A doutora Silvia citou um caso aqui que para nós, educadores, tá, é muito importante dizer isso, né? E eu faço aqui uma leitura da emoção e da razão quando eu falo isso aí. Se nós tivéssemos que investir maciçamente hoje, a gente tinha que privilegiar a etapa da educação infantil. Por incrível que pareça, ela é secundarizada,
a articulação do ensino superior é muito mais eficaz, o lobby do ensino superior, e muitas vezes esses recursos destinados à educação acabam muito na educação superior e pouco na educação infantil, que não tem uma articulação, até pela própria natureza, pela própria incumbência que é dos municípios e não da União, né? Se nós investirmos nas crianças, falou da faixa etária ali, eu me lembro de uma vez que eu estive na Coreia e eu vi uma senhora grávida ouvindo música em inglês, e eu perguntei, você está ouvindo música em inglês? Tá, por quê? Porque eu ouvindo a música em inglês, eu vou influenciar meu filho que está na minha barriga, olha que coisa, para poder ter proficiência em inglês. Eu achei aquilo ali um pouco exagerado, falei, isso é um pouco de exagero, mas cada vez mais a neurociência tem trazido evidência de que a gente aprende já no útero, sim, como disse a doutora Paula, né? Não raro a gente vê uma criança fazer leitura de vários símbolos sem ainda estar efetivamente letrada, né? Então a gente aprende muito anterior, né, à alfabetização própria, né? Então a política educacional voltada para a educação infantil, pelo que se observa atualmente, pode ter mais reflexo na vida futura do país do que na superior. Tá? E aí nós estamos falando no sentido mais amplo, porque uma criança só consegue aprender de maneira mais eficaz quando ela sofistica o seu equipamento cognitivo, e a sofisticação está ligada, inclusive, à sua nutrição. Não pode faltar uma boa nutrição a uma criança, especificamente nós estamos falando aqui de vitaminas, sais minerais, especificamente de proteínas, tá? E aminoácidos essenciais, porque são eles que vão constituir as células nervosas que vão permitir, tá, uma sofisticação do que a gente chama de sinapse, e o equipamento cognitivo, a aprendizagem da criança se faz mais eficaz. Então, o primeiro passo sempre é a parte básica, né, professora? Sempre a parte básica. A alimentação é fundamental. Por isso que esses programas de nutrição na escola, eles são absolutamente fundamentais, porque muitas crianças só têm a refeição equilibrada e adequada na escola. E aí ela recebe, tá, o tijolinho básico para fazer suas proteínas chegarem às suas células, e essas células se sofisticarem, fazerem mais conexão e elas aprenderem mais facilmente. Eu vou pegar aqui, abrir um parênteses, quando a doutora Geusa falou, por que alguns adultos não aprendem? Porque provavelmente foram crianças desnutridas. A desnutrição pode ser uma explicação para ela não conseguir aprender enquanto adulto. E por vezes ela vai achar que ela é uma pessoa deficiente, mas ela não teve a nutrição adequada e um estímulo na faixa etária adequada. E esse estímulo, eu não vou ser tão assim como a mãe lá na Coreia que eu vi, na barriga, mas ele, no momento em que a criança nasce, o próprio aleitamento, o próprio cuidado, a escola tem que cuidar e tem que criar espaços de estímulo lúdico para a criança, e principalmente a nutrição. Isso nós estaríamos construindo, como a gente fala, a casa do alicerce para o telhado. Essa é uma política que você vai enxergar lá na frente, um reflexo dela daqui a 15, 20 anos, assim, certamente sendo a benefício da nação, reduzindo o prejuízo da nação, reduzindo o prejuízo do indivíduo, reduzindo o prejuízo da nação e um ganho para nós. Mas eu quero terminar com uma coisa muito interessante. Eu estou lendo um livro que é do Antônio Damasio, lá é o Erro de Descartes. E tudo isso que nós estamos falando, tá, ele passa por uma coisa, emoção e razão. E a emoção não está dissociada da razão. Para que a gente consiga que um adulto, após ser alfabetizado, continue se interessando pelo seu letramento, o professor tem que sensibilizar esse adulto pelo seu lado emocional. O fio que conduz o conhecimento ao cérebro passa pelo coração da pessoa. Isso eu aprendi depois de muitos anos dando aula, né? Você só consegue que um estudante enxergue em você, né, um mestre, vamos dizer assim, não um professor, mas um mestre, no momento em que você o sensibiliza emocionalmente. O primeiro passo para que uma pessoa se interesse e aprenda é a sensibilidade emocional. E na sequência você pode dizer para a razão. O livro do Damasio deixa mais ou menos claro que a gente não tem essa separação, como se imaginava, entre razão de um lado do cérebro e emoção de outro lado. Os centros cerebrais, na verdade, se comunicam intensamente razão e emoção. Então, a gente aprende quando a gente se emociona. Então, a educação ela tem que ser, por essência, uma atividade emocional. Muito bom. Doutora Geusa,
Quer dizer, estamos falando bastante e é ótimo que se fale bastante. Enfim, são questionamentos aqui levantados e as respostas sempre muito brilhantes. Quer dizer, diante de tudo isso, né, que nós estamos aqui pontuando em termos de das oportunidades, dos direitos, acima de tudo, que a criança tem em termos de educação. Nem sempre, infelizmente, a gente vê a sociedade enxergar a importância daquela escola ali na sua cidade, ali no seu bairro, ali na sua quadra. Infelizmente, porque também ela não vê a importância, porque ela também não foi preparada para ver, portanto, essa importância. Mas a pergunta é simples: é importante que a comunidade seja amiga da escola? Não tenho dúvida. Aliás, só antes de responder a pergunta diretamente, eu quero até aqui já prometer para o doutor Álvaro que eu vou mandar, não sei se ele vai se interessar pelo tema, mas a minha tese de doutorado é exatamente sobre isso, sobre a influência da emoção nas decisões judiciais. E tem um livro da mesma linha do Antônio Damasio, chamado Love is Knowledge, que é o amor tem conhecimento, né? O amor tem também faz parte desse processo de aprendizado, da Martha Nussbaum, e os dois foram grandes referências para mim. Então, vou mandar para o senhor, talvez não seja muito a linha, mas tem alguma coisa em comum aí. Vou ler, te prometo que eu vou ler também. Então, tá bom. E aí, respondendo você, olha que legal. Nós temos um projeto que agora, depois da pandemia, ainda não foi retomado, mas que eu coordenei ele aqui no TJDF durante muito tempo, chamado Cidadania e Justiça na Escola. E aí, conhece, doutora? Conhece, né? E aí a gente grupo de juristas, né? Mas basicamente ali eu cuidava da parte do juiz. Nós íamos nas escolas públicas e algumas privadas que pediam também, mas o foco eram as públicas, para falar sobre direitos, sobre cidadania e para falar um pouco sobre o papel do juiz, o que é o juiz e etc. E era incrível o tanto que os alunos amavam. E eram alunos do 4º e 5º ano. Então, alunos ali na faixa de 9, 10, 11 anos de idade. E totalmente abertos, eles recebiam uma cartilhazinha sobre poder executivo, judiciário e legislativo antes, e a gente levava para eles, e assim, o tanto que eles ficavam empolgados, por um lado, e a gente, por outro, tem até foto de toga com eles, que eu fazia uma espécie de júri simulado para eles entenderem o que é aquilo, e a gente ouvia deles assim, eu quero ser juiz, porque ninguém quer ser juiz quando é pequeno, né? Que se tudo der certo, a criança não sabe o que é um juiz, né? Quer ser médico, quer ser professor, que é o que ele vê no dia a dia. Então, com esse projeto, a gente levava isso para a escola. E o que eu percebia, e eu fui em muitas escolas, inclusive de zonas rurais aqui do Distrito Federal, não só aqui no Plano Piloto, mas muitas escolas dessas zonas rurais também, o que eu percebia era um interesse muito grande da sociedade, dos pais. Então, assim, o que eu acho que, de repente, é pior, o que realmente é problemático é a ausência de escola. Então, a gente estava falando ali interior, né, que eu cheguei a visitar no início do ano, e várias pessoas, assim, que a gente conversava que, para ir para a escola, tinha que pegar não sei quanto tempo a pé para depois pegar um ônibus. Então, para mim, assim, o grande dificultador é a ausência da escola, porque eu não tenho dúvida que a sociedade, a comunidade veem ali na escola, no professor, algo realmente assim, com um ideal de futuro, algo que dá uma perspectiva, que dá uma esperança. Então, eu acredito que a luta maior é, como o doutor Álvaro estava dizendo, realmente, investir nesse ensino de base, verificar e, às vezes, até mesmo voltar atrás, porque o que eu vejo ali, vendo ali como juíza mesmo, principalmente quando tem alguma atuação voltada a isso, existe muita vaidade humana envolvida, principalmente por parte da política, das políticas públicas. Então, o meu antecessor fez de um jeito, eu quero fazer diferente. Aí vem o outro e muda. Quer dizer, por que a gente não vê o que acontecia na década de 60, que a gente era modelo e agora não é mais? Por que a gente não pode voltar atrás naquilo que deu certo? Por que a gente tem sempre que estar pensando em coisas novas e, eventualmente, o vovô viu a uva, ela decorou, né? Não foi ali
ali o claro para ela, não era talvez o melhor, mas ela decorou. E hoje eu falo muito com os meus alunos, que eu dou aula para concurso, e eles não decoram mais tabuada, não decoram mais tabela periódica, que a gente decorava. Na minha época se decorava tudo isso. Eu fiz meus filhos decorarem tabuada e tabela periódica sem a escola mandar, porque eu acho essencial. E eu sempre falo para os meus alunos, gente, decorar também é aprender. É uma das formas de aprender. Talvez a filhada dela soubesse tudo isso do boneco inflável, mas se ela fosse igual ao meu filho, que tem mania de decorar as palavras, talvez ela só tenha decorado o inflável. E a partir do decorar, ela teve o interesse de saber o que é. Então, assim, eu não tenho respostas porque eu não sou da educação propriamente dita. Dou aula a minha vida inteira e tudo, mas eu sou do direito. Não tenho respostas prontas, mas eu acho que a gente tem que refletir, criticar e tentar pensar o que a gente pode voltar atrás e que deu certo e que agora se distanciou. Isso de decorar é uma coisa que eu tenho certeza absoluta porque eu lido com isso na prática. Os alunos que resolvem, eu vou decorar agora, ao invés de ficar discutindo a lei, por que a lei é assim? Eu não aceito que a lei falou tal coisa, mas você precisa passar no concurso, tem que decorar do jeito que tá. A lei é assim, não adianta você discutir com a lei aqui, você vai ter que decorar aquilo ali, não tem jeito, prova do OAB, né? Não tem jeito, você vai ter que decorar isso aqui. Quando ele aceita e ele decora, ele vai aprender. Depois ele pode até criticar, mas o processo de decorar, algumas vezes é necessário. Então, a gente, não sei, eu acho que a gente precisa começar a debater o que dá certo, o que realmente funciona, né? A doutora Paula, que é pesquisadora, talvez saiba muito mais do que eu, com certeza sabe. Mas o que funcionava e a gente abandonou? Por que não pode voltar atrás? O que não funcionou e a gente tem que abandonar e a gente ainda insiste? Então, acho que são muitos fatores para discutir, para pensar numa melhora da educação. E saber que a educação, qual que é o problema que eu vejo? Ela é a longo prazo. E muitas vezes, principalmente os políticos, precisam de respostas rápidas. Então, assim, por que constrói presídio ao invés de construir sala de aula? Doutor Álvaro, acho que foi doutor Álvaro, foi doutora Paula, estavam falando sobre isso. Quando a gente olha, assim, às vezes você construir presídio, aquele preso, em seguida vai votar naquele político, né, que conseguiu aquela verba, etc. Agora, aquele aluno de escola fundamental, ele não vota. Os pais até votam, mas ele diretamente não. Então, quanto de vontade política a gente tem em relação a esse ensino bem básico, pré-escolar e etc. Eu acho que tudo isso a gente tem que discutir, mesmo sem respostas prontas, mas que a gente possa, como hoje, sentar, dialogar, ouvir o outro, o que está tão difícil, né? Hoje a gente está tão polarizado que até ouvir o outro está num momento difícil, não é isso? Professora Paula, também nessa mesma linha, né? A importância de ser amigo da escola. E a senhora fique à vontade. Pois bem. Primeiro, eu gostaria de resgatar uma fala do Dr. Álvaro, quando ele traz da relação entre emoção e cognição. E eu achei muito interessante ouvir dizer isso agora, né? Porque na área da educação, a gente tem vários teóricos que já apontam para essa questão, né? E desde a década de 60, a gente tem Vygotsky, que na verdade ele é um psicólogo, mas muito contribuiu para a educação, e que ele usa um conceito que ele fala assim, de uma unidade cognição-afeto. Cognição, pensamento, afeto, emoções, sentimentos. E ele diz que a aprendizagem, ela precisa ter essa unidade cognição-afeto, né? E isso me faz pensar que na verdade, a paixão apaixona. Quando você tem um professor apaixonado, você tem a chance de se apaixonar. A cognição, o pensamento, ensina a pensar. Quando a gente tem acesso a um texto, quando a gente faz uma leitura de algo que traduz um pensamento, um raciocínio, isso nos ajuda a aprender a raciocinar. Então, leitura e escrita, eles caminham como uma ferramenta importante e cada vez mais importante se eu aumento a minha capacidade de ler e escrever sentindo e pensando, acionando os meus afetos e acionando o meu pensamento, o meu raciocínio. Então, isso eu acho que eu fiz questão de resgatar, porque é um tema que é muito caro para mim e que eu acho que é muito importante para a educação. Quanto a essa questão da parceria com a escola e comunidade, eu gostaria de falar de 2 exemplos rapidamente. Um primeiro, que eu comentava no intervalo, da cidade de Oeiras, no Piauí. É uma cidade de 37 mil habitantes. É uma cidade
de porte pequeno, né? Mas é uma cidade que tem conseguido alcançar resultados na aprendizagem, resultados, assim, excelentes. E, é claro, a gente falou em outro momento sobre gestão. O norteador do trabalho das escolas em Oeiras é um processo de gestão articulado e eficaz. Mas a base do trabalho de aprendizagem de Oeiras é leitura e escrita. Tudo passa por leitura, escrita e literatura. É assim que eles ensinam as crianças a aprender história, geografia, ciências, matemática. Oeiras recebeu em 2019 um prêmio da Unesco de gestão e educação, justamente porque os índices do ISDEB ultrapassam vários municípios do Piauí. E a base de trabalho é leitura e escrita desde a educação infantil. Isso é fundamental. E gostaria de dizer também que Oeiras, ela é reconhecida pela comunidade. As escolas são valorizadas. Por quê? Porque eles fazem um duplo trabalho. Eles trabalham com foco nas crianças e nos adolescentes, mas eles também trazem a escola e as famílias para dizer do que eles estão ensinando. Não é reunião de entregar boletim nota. É reunião para dizer assim, nós ensinamos isso. Eles aprenderam isso. Eles não aprenderam tão bem tal conteúdo. É uma agenda que não vai dizer só da tarefa, mas vai dizer assim, essa data é comemorativa, por isso nós fizemos isso. O que você acha, pai? E aí a criança responde lá e traz de volta. Ou seja, quando a gente aumenta o diálogo com a comunidade, ela de fato reconhece o papel da escola e ela se sente muito motivada a participar. E o segundo exemplo é um projeto de extensão que eu coordeno na universidade junto com a professora Andréa Versuti, que funciona numa escola do Recanto das Emas, que é uma área de vulnerabilidade socioeconômica aqui no Distrito Federal. É no CEF 801 do Recanto das Emas. A gente trabalha com leitura e escrita com as crianças de 1º ao 5º ano. E a escola, ela não tem um muro, ela tem um alambrado. E a escola, antes, ela era uma escola de madeirite, no governo em que foi feita a reforma da escola. Uma das exigências é que se construísse um muro para que a escola fosse inaugurada. E, à época, o diretor disse não. A gente vai querer esse mesmo contato da escola. Eu quero que a comunidade, porque a escola, como em várias quadras aqui, né, das cidades do Distrito Federal, ela fica no meio da quadra, rodeada por casas. Ele falou, não, a gente não vai construir muro, a gente vai fazer um alambrado. E a escola não tem muro, tem um alambrado. E a comunidade participa das ações da escola. A comunidade tem entrada nas festas juninas, nos conselhos participativos, nos conselhos de classe. Você percebe que a escola se sente à vontade de procurar a escola, né? Então, veja, uma escola que atende o pai e atende a criança é uma escola promissora. Porque o pai, ele quer ser atendido. O pai que sente que seu filho é bem tratado, ele trata bem quem trata bem seu filho. Essa é a lei básica. A gente herda amor. Né? Às vezes a gente tem lá, tratou bem meu filho, já gostei dela, já tratou bem meu filho, não é assim que a gente funciona? Então, veja, tem algo que se fazer para melhorar essa parceria, para melhorar esse diálogo, mas no Distrito Federal, em outras escolas, a gente já tem um caminho de muito diálogo efetivo. Agora, às vezes, como a gente dizia no início da discussão, a escola acaba sendo receptáculo de demandas que ela não dá conta, e aí, por vezes, a família se sente frustrada com o espaço escolar. Mas, desde que seja assim, separadas as responsabilidades e a escola cuide do que ela deve cuidar da aprendizagem, mesmo mediada por esses contextos que diz respeito à saúde, à nutrição, a recursos, etc., ela consegue dar conta de fazer esse diálogo e consegue descobrir uma forma de acessar as famílias. E as famílias vão co-construindo esse espaço, que é um espaço social de aprendizagem, mas que é um espaço social, né? Perfeito. Me permite fazer uma maldade com a doutora Silvia e o professor Álvaro. É que olhando aqui no relógio, está tão bom, tão de excelência realmente essa nossa entrevista, que o tempo passou, nem percebi. Né? Então, eu tenho 3 minutos para a senhora, doutora Silvia, e 3 minutos também para o professor Álvaro, e depois as considerações finais, acho que em 30 segundos. Mas a senhora pode começar com os 3 minutos, doutora Silvia. Dentro desse contexto que nós colocamos aqui, né? O ponto de vista também da senhora, ou seja, o amigo da escola. Obrigada. Eu vou pedir para, se puder, sinalizar para mim,
né, quando estiver Sim, terminando. eu vou finalizar, pode deixar. Né, porque a gente acaba se envolvendo, né, o assunto é tão apaixonante, né? Com certeza. Enfim, eu vou entrar aqui um pouquinho no assunto que a doutora, que a nossa magistrada, a doutora Geilza, né, comentou sobre aquele programa de cidadania e justiça, né, do judiciário, né? Achei muito interessante porque a OABDF também tem um programa de ir à escola, né? As comissões da OAB vão e levam também questões pertinentes, né? Junto com, inclusive faz com o Elefante, assim, fizemos já parceria com o Elefante Branco, que é uma escola de ensino médio, né? De referência, que continua ainda sendo de referência, é uma escola grande, recebe público não só aqui do plano piloto, mas de todo o Distrito Federal, né? E lá, então, a OAB está fazendo esse trabalho que é brilhante também. Eu achei, quem sabe também poderia fazer uma parceria com o Judiciário, né? O nosso presidente, o doutor Délio, né? Inclusive, ele está incentivando, né, o presidente, junto com os presidentes das comissões, para que haja um programa de voluntariado, né? Para pessoas, não só advogados, psicólogos, junto com a OAB, né? Que vão levar os assuntos pertinentes para essa área, para essa faixa etária do ensino médio, né? Quem sabe caberia também um pedacinho da Rádio Justiça, né, doutora? Também, com certeza. Isso é muito interessante, né? Importante. Então, é isso. Eu queria trazer essa conversa aqui. Outra questão foi que o doutor Álvaro falou sobre a questão das competências e habilidades. Eu me lembrei da BNCC, né, da Base Nacional Comum Curricular, que está havendo uma divergência, né? Ela foi reformulada, aprovada agora finalmente em 2018, mas em 2017 ela teve foi homologada para a questão do ensino fundamental, em 2018 para o ensino médio. E o que a gente vê hoje, eu acho assim, ela foi importante, né? Essa reformulação, ela tem uma base, né, teórica importante, fundamentada, mas o que acontece? Hoje em dia nós temos muitas entidades de classe da educação, né, que é importante que tenha, mas elas não... Há muita divergência, né, entre o conselho. Então, acaba assim que um trabalho que se debruçou para fazer, os pesquisadores, e aí não chega assim um consenso, só há críticas, né? Então, eu acho que tem que voltar. Eu acho que a política, ela vem para construir e não para fragmentar, né? As políticas que a gente fala, né? O político, ele entra dentro da educação para construir, ele não pode fragmentar. Então, nós temos que ter esse embasamento aí para mudar essa visão, né? De tentar sistematizar as ideias e o que deu certo, continuar. O que não deu, segundos, não. Professora. E só finalizando aqui também, que como a doutora Geilza falou, né, a gente não abandonar as práticas antigas. Sim. Aquilo que deu certo deve continuar. Eu vou citar rapidamente aqui Comênios, que foi um filósofo lá da época de 1592 a 1560. 1592 e 1670, que ele dizia, ele já percebia a importância da responsabilidade do Estado na política educacional, que deveria estar integrada desde a sala de aula até os dirigentes, que a gente chama gestores, né? Aos gestores, e capazes de conquistar o coração das crianças e dos adolescentes, para a escola se tornar mais prazerosa. Então, os antigos já sabiam tudo, né? Nós temos que pegar o que os antigos já nos deram e melhorar para aqui para frente. É isso, muito obrigada. Professor Álvaro, também uns 3 minutos, menos uns 10 segundinhos, para a gente poder fechar. Eu acho que eu Fique à vontade. Na verdade é o seguinte, você trouxe aqui uma questão muito interessante, né? Onde existe a escola, será que existe uma sociedade mais engajada, né, mais participativa? Existem estudos que confirmam isso. A escola, onde se constrói uma escola, e a doutora Paula falou ali de uma escola participativa, que não tem um muro, que tem um alambrado. Recanto das Emas. Exatamente, o Recanto das Emas. Ela vira, na verdade, a luz que ilumina aquela comunidade para ela despertar para um mundo mais justo, mais participativo, etc. Né? A gente tem exemplos aí. Esse trabalho, eu não vou conseguir me lembrar agora quem fez, mas são
conclusões que se chega aonde se funda uma escola, onde se constrói uma escola, o reflexo que tem na comunidade em torno da escola, para as crianças e para os pais, né? Porque às vezes a escola é o único lugar onde a criança se ancora para ter o seu direito protegido e para se sentir protegida, né? Porque ela não tem isso em casa. Então, assim, isso é modificador. Mas eu a gente tem um termo em filosofia para falar isso. Eu vou sugerir um experimento para vocês. Pensem no mundo sem escola. Porque às vezes a gente bota muita culpa na escola. A gente vai e impinge à escola uma responsabilidade que não é dela. Então faça o seguinte, pense no mundo que não tem a escola. Que outra instituição nós poderíamos esperar na formação dos nossos estudantes? As igrejas? Os clubes? As ONGs? Por mais que tivessem assim, pessoas imbuídas de interesse em formar, né, estudantes, não teriam a estrutura, a organização, e por mais que essa estrutura e essa organização ainda possa ser aprimorada, com a eficácia de uma escola. Um mundo sem escola seria um mundo sem luz. Tá entendendo? Então a escola é onde ancora a instituição de ancora a perspectiva de uma sociedade mais humana, mais justa, mais digna, é onde você pode discutir sem nenhum tipo de amarra preconceituosa todo o processo. Eu estou falando de uma escola ideal também. Sim. Né? Então a gente vai perceber que existem escolas que não fazem isso, mas ainda que não façam, elas com certeza simbolizam um ponto de luz para a sociedade e tem que ser preservada como se fosse um templo. Eu acho até que a escola deveria ter o mesmo privilégio que os templos, de serem respeitadas como templos. Entendeu? Infelizmente, o nosso tempo acabou de vez. Professor Álvaro, foi um prazer recebê-lo aqui no estúdio. Muito obrigado ao senhor. Eu que agradeço. Doutora Silvia, também foi um privilégio, um prazer também receber a senhora aqui nos estúdios. Muito obrigado. Muito obrigada. Em nome da OAB, eu agradeço o convite. Foi uma tarde muito prazerosa. Muito obrigado. Professora Paula, também que privilégio, que prazer. Muito obrigado também pela atenção. Agradeço muito e a universidade se dispõe a estar fazendo esse diálogo. Meritíssima Geilza, também foi um privilégio, um prazer muito grande também trazer esse assunto e a senhora aqui nos estúdios da Rádio Justiça. Foi um prazer para mim, muito obrigada. E assim nós chegamos ao fim da edição de hoje do Justiça na Tarde Debate, que teve a minha apresentação. Sou Walter Lima, a produção foi de Ana Cláudia Possati, trabalhos técnicos do Neto Silva e a coordenação de jornalismo de Bárbara Michelini. Muito obrigado a vocês aí nos acompanhando e até o nosso próximo encontro. Bom fim de semana a todos. A Rádio Justiça apresentou Justiça na Tarde,